Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje teremos mais uma batalha de fundos imobiliários. A disputa de hoje será entre esses três fundos imobiliários de papéis: IRDM, MCCI e o CPTS. E aí, para vocês, qual desses é o melhor? Lembrando que nesse tipo de vídeo eu vou trazer alguns indicadores desses fundos imobiliários e aí a gente vai fazer a comparação entre eles. E para aquele que apresentar o melhor resultado será atribuído uma nota maior. No contexto de hoje, serão utilizados as notas 2 para o que tiver o melhor indicador, 1 para o que ficar no meio termo e 0 para o que tiver o pior indicador. E ao final, iremos somar a pontuação total desses fundos imobiliários, certo? O objetivo principal desse vídeo é apenas trazer em forma de comparação os indicadores desses fundos. E aí, você investidor tem que analisar qual desses indicadores devem representar uma nota maior. Por exemplo, alguns investidores prezam por investir em fundos imobiliários com maiores patrimônios. Já para outros investidores, eles não fazem questão de um fundo imobiliário ter um patrimônio líquido tão grande, certo? Então, vamos apresentar aqui os números e a partir daqui você faz o seu estudo individual sobre cada um desses fundos e aí você pode atribuir notas diferentes para os indicadores, certo? E aí, com certeza, as notas serão bem diferentes das que serão apresentadas aqui. Beleza, pessoal? Vamos ao vídeo. Esse P1 quer dizer a primeira parte desse vídeo, certo? Mais à frente vocês vão entender o porquê do P1. Nesta coluna temos as informações referentes ao IRDM, nessa outra coluna referentes ao MCCI e nessa última coluna referentes ao CPTS. Quanto ao patrimônio, o IRDM tem um patrimônio de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Já o MCCI tem um patrimônio de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E o CPTS tem um patrimônio de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Aqui temos a linha dos pontos. E como o primeiro critério analisado foi o patrimônio, e o IRDM tem o maior, ele recebeu 2 pontos. Já o CPTS ganhou 1 ponto. E o MCCI, como tem o menor patrimônio, lhe foi atribuído a nota 0. Quanto ao valor patrimonial por cota, o valor patrimonial por cota do IRDM é de R$ 96,43, o do MCCI é de R$ 96,76 e o do CPTS é de R$ 92,51. Aqui em relação à cotação no dia 28 de março de 2022, o IRDM fechou o dia cotado a R$ 108,01, o MCCI fechou o dia cotado a R$ 99,74 e o CPTS fechou cotado a R$ 94,66. Dessa forma, o preço sobre o valor patrimonial do IRDM é de 1,12, ou seja, ele está sendo negociado com 12% de ágio em relação ao seu valor patrimonial por cota. Nesse caso, ele é o mais caro dos três. O MCCI tem um P sobre VP de 1,03, já o CPTS tem um P sobre VP de 1,02, ou seja, está sendo negociado com 2% de ágio em relação ao seu valor patrimonial por cota. Como nessa situação ele é o menos caro dos três, ele recebeu a nota 2, o MCCI recebeu a nota 1 e o IRDM, por ser o mais caro de todos, recebeu nota 0. Assim, no somatório dessa P1, o IRDM somou 2 pontos, o MCCI somou 1 ponto e o CPTS somou 3 pontos. Agora os indicadores da P2. Os dividendos dos últimos 12 meses. O IRDM divulgou R$ 14,13 e percentualmente esse dividend yield representa 13,07. O MCCI divulgou R$ 11,30 e isso representa 11,32%. Já o CPTS distribuiu R$ 12,37 e isso representa 13,07%. Dessa forma, tanto o IRDM como o CPTS receberam nota 2 e o MCCI recebeu nota 1. Em relação ao último dividendo anunciado, o IRDM pagou R$ 1,22 e isso percentualmente representa 1,13%. O MCCI divulgou R$ 1 e isso representa 1%. Já o CPTS divulgou R$ 1,10 e isso representa 1,16%. Assim, o CPTS somou 2 pontos, o IRDM somou 1 ponto e o MCCI 0 ponto. No total, o CPTS somou 4 pontos, o IRDM 3 pontos e o MCCI 1 ponto. Agora, os indicadores da P3. Em relação ao caixa, o IRDM tem 6,60% do seu patrimônio líquido em caixa, o MCCI tem 3% e o CPTS tem 1,40%.
considerando que quanto menor o caixa, melhor para os cotistas, pois, em teoria, o retorno para os valores alocados são superiores ao valor deixado em caixa. Nessa situação, o CPTS recebeu 2 pontos, o MCCI recebeu 1 ponto e o IRDM recebeu 0 ponto. Em relação aos indicadores, o IRDM tem 50,95% dos seus ativos indexados a IPCA, mais uma taxa média de 8,29%. Ainda apresenta mais 13,97% indexados ao CDI, mais uma taxa média de 5,19%. Tem ainda 1,99% indexados ao IGPM, mais uma taxa média de 9,18%. E, por fim, 1,15% a uma taxa pré-fixada de 12% ao ano. Já o MCCI tem 6% indexados ao CDI mais 3,7%, 76% indexados ao IPCA mais uma taxa de 7,2% e 3% indexados ao IGPM mais uma taxa média de 4,75%. E por fim, o CPTS tem 63% indexados a IPCA mais uma taxa média de 6,3% e 0,7% indexados ao CDI mais uma taxa média de 1,4%. Pela diversificação entre os indicadores IPCA, CDI, IGPM e pré-fixado e também das taxas, o IRDM recebeu nota 2. Já o MCCI, indexado ao CDI, IPCA e IGPM, com essas taxas aqui apresentadas, recebeu nota 1. E por último, o CPTS recebeu nota 0, pois é indexado apenas a IPCA e CDI, sendo que, além de menos diversificado em relação a indexadores, suas taxas também são geralmente mais baixas que os demais. Quanto à liquidez, o IRDM tem uma liquidez média diária de 12 milhões de reais. Já o MCCI tem uma liquidez média diária de 4 milhões e o CPTS de 7,4 milhões. Esse aqui é um erro de digitação, não é bilhões, e sim milhões de reais. E por apresentar maior liquidez, o IRDM recebeu 2 pontos, depois o CPTS recebeu 1 ponto e por último o MCCI recebeu 0 pontos. Assim, na P3, o IRDM somou 4 pontos, o MCCI somou 2 pontos e o CPTS somou 3 pontos. Agora vamos para os indicadores da P4. Quanto aos ativos, o IRDM tem 63,12% do seu patrimônio líquido investidos em CRIs e 30,2% investidos em fundos imobiliários. Já o MCCI tem 85% investidos em CRIs e 12% investidos em fundos imobiliários. E o CPTS tem 63% investidos em CRIs e 35% investidos em fundos imobiliários. Dessa forma, como investir diretamente em CRIs, em teoria, geralmente trará um maior retorno ao cotista, o MCCI recebeu 2 pontos e o IRDM e o CPTS receberam 1 ponto cada. Quanto à taxa de performance, tanto o IRDM como o CPTS não cobram taxa de performance. Já o MCCI cobra 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Assim, o IRDM e o CPTS recebem 2 pontos e o MCCI recebe 1 ponto. Quanto à taxa de administração, o IRDM cobra 1% sobre o patrimônio líquido, o mesmo percentual cobra o MCCI e o CPTS cobra 1,15% sobre o valor de mercado. Assim, tanto o IRDM como o MCCI recebem 2 pontos e o CPTS recebe 1 ponto. No somatório da P4, o IRDM alcançou 5 pontos, o MCCI alcançou 5 e o CPTS 4 pontos. Aqui no final temos o somatório das P1, P2, P3 e P4. Na P1, o IRDM somou 2 pontos, na P2, 3 pontos, na P3, 4 pontos e na P4, 5 pontos. Assim, o IRDM somou, no total, 14 pontos. Já o MCCI, na P1 fez 1 ponto, na P2 também 1 ponto, na P3 fez 2 pontos e na P4 5 pontos, somando no total 9 pontos. E o CPTS fez 3 pontos na P1, 4 pontos na P2, 3 pontos na P3 e mais 4 pontos na P4, somando no total 14 pontos. Assim, temos um empate entre IRDM e CPTS 11, ambos com 14 pontos. E em relação ao MCCI, não é porque ele teve uma menor pontuação dentre esses itens apresentados que ele seria um fundo imobiliário ruim, de forma alguma, certo? Isso aí vai de acordo com o perfil de cada investidor. Até porque
por motivos didáticos, utilizei a mesma pontuação para todos os indexadores, certo? Então, em todos os indexadores, o primeiro colocado recebeu 2 pontos, o segundo recebeu 1 ponto e o terceiro não pontuou, certo? Mas aí, como já falei, para o investidor, ele tem que analisar quais indicadores deveriam ter uma pontuação maior para ele, certo? Isso aí é pessoal de cada um, beleza? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.